aproximadamente, um espelho de 2 metros e 40 centímetros. Ele está numa órbita praticamente equatorial, a cerca de 600 quilômetros de altitude, e ele dá uma volta em volta da Terra a cada 5 horas e 45 minutos. Ou seja, ele passa pelo menos 4 vezes pertinho da gente aqui. O que é possível ver com o telescópio de Hubble? Qual a capacidade de visão dele? Seria mais ou menos assim. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo, estou usando a cidade de São Paulo como referencial. Imagina que a Terra fosse plana. Então, se eu colocasse o telescópio de Hubble em cima da cidade de São Paulo, numa Terra plana, eu teria condição de ver 2 vagalumes voando pertinho um do outro a 15 centímetros de distância. 2 vagalumezinhos voando pertinho um do outro. A pergunta é, aonde estariam os vagalumes? Algum chute? Em cima da cidade de Jerusalém, em Israel. Ou seja, 10.700 quilômetros. O Hubble tem condição de ver 2 pontos de luz que tenham a intensidade da luz de um vagalume. Ele tem condição de identificar a 10.700 quilômetros que existem 2 pontos de luz com 15 centímetros de distância um do outro. Ou seja, dá para ver muito. Daqui, por exemplo, se a Terra fosse plana, você colocaria o telescópio de Hubble aqui, você conseguiria ver qualquer jornal numa banca de revista que está lá em Nova York. Você poderia ler sem nenhum problema. O difícil seria pedir para o cara virar a página, mas você conseguiria ler o que está na frente sem nenhum problema. Não precisaria nem de internet. Isso é um pouquinho do telescópio de Hubble. Observatório WMKEC, que fica no Havaí. São 2 telescópios praticamente, aqui você vê as 2 torres. Cada telescópio possui 36 espelhos hexagonais de 1,80 m. Seria equivalente a um único espelho de 10 metros de diâmetro. Essas torres possuem cada uma delas aproximadamente 31 metros de altura por 37 metros de diâmetro. E cada uma das peças dos telescópios pesa cerca de aproximadamente 700 toneladas. É esse negócio. Em 700 toneladas você trabalha com milésimos de milímetro para posicionar esse negócio. É algo fascinante. Agora, o que eu brinco com o pessoal, o que é horrível fazer parte da física, é que eles constroem coisas assim em lugares horríveis no mundo. Olha só, Mauna Kea, lá no Havaí. A gente faz encontro de físicos no Havaí, na Austrália, no Caribe. É tão difícil a gente participar dessas coisas. Eu tenho uma relutância em ir até lá. Entende? Não sei porquê. A minha tendência é falar assim, não, me dá um tempo para eu pensar a respeito. Já pensei, pronto, pronto para a gente... Um pouquinho dele, que é muito interessante, que o Keck tem praticamente, como eu já mencionei, 2 sistemas, são idênticos, e eles são alinhados ao mesmo tempo, daí a necessidade de 2, porque quando a luz das estrelas passa pela nossa atmosfera, por causa da movimentação de camadas de ar, faz com que a estrela pisque, brilhe. Esse piscar das estrelas, no espaço sideral a estrela não pisca, ela só pisca aqui para a gente por causa da atmosfera. Então o que é feito? São 2, literalmente, telescópios, e os 2 apontando para a mesma estrela, para produzir uma imagem mais nítida. Então um pouquinho aqui. Só para você ter uma ideia, essa aqui é a construção interna, se você consegue ver esse negocinho aqui no meio, isso é um ser humano. Só para você ter uma ideia do tamanho da coisa. É um prédio de 11 andares a coisa. Existem muitos outros que também são utilizados, outros equipamentos que são utilizados para a gente poder dar uma olhadinha no céu. Você tem o Very Large Array, um grupo muito grande de antenas parabólicas, praticamente forma um complexo de 36 quilômetros. Você tem, por exemplo, o Kitt Peak National Observatório Nacional, com vários grupos de telescópios diferentes, alguns deles voltados apenas para o Sol, coisas desse jeito. Então tem muito material por aí. Mais alguns que a gente usa na parte de rádio. Você tem o Observatório de Arecibo, que é esse aqui. Quem gosta de assistir 007 já viu isso em algum lugar, num dos filmes dele. O Lovell Radio Observatório também, um outro muito conhecido. Inclusive, nesse caso aqui, tem essa antena pequena, que ela está sempre voltada para a nebulosa Crab, que o pessoal está medindo e aprendendo muito o que acontece naquela região. Ou seja, tem muito equipamento e muita coisa interessante aí em cima, para a gente literalmente entender o que é esse pacote todo. No passado, nós tínhamos o contexto de uma cosmologia, ou seja, uma cosmologia medieval. A ideia, mais ou menos, aqui você tem, por exemplo, a proposta da Divina Comédia de Dante. Você tem, no caso, o que seria, você tem a Terra, o inferno ficaria embaixo,
Aqui na parte de cima você tem o purgatório, daí começa todas as outras, as órbitas da Lua, depois vem Vênus, tem o Sol e etc, coisa e tal. Na Idade Média, por exemplo, você tem esse livreto que foi publicado por Stedel, que é o Liber Chronicarium. Ele mostra a ordem, mais uma vez, de como seriam as coisas, não somente ele relaciona essas ordens com a questão de anjos. Então o pessoal falava, a Terra é o centro e tudo gira em torno da Terra. O que é um negócio, uma ideia muito interessante. Tycho Brahe, por volta dos anos mais ou menos 1500, 1600, começou uma pesquisa muito séria a respeito de mapeamento de tudo que tem no céu. Ele pesquisou com muito detalhe, colocando as estrelas, os planetas, a órbita, todo esse negócio. O passatempo era ficar à noite olhando estrelas no céu e anotando. Ele tinha um sistema fascinante para criar um tipo de uma planilha do que, o que, onde, como, coisas assim. Ele foi um dos primeiros a propor um sistema solar mais ou menos desse jeito. Os planetas girando em torno do Sol e a Terra fazendo com que o Sol e o resto dos planetas girassem em torno dela. Então é um negócio meio interessante, mas funcionava mais ou menos assim. Antes de Tycho Brahe, você tem Nicolas Copérnicos praticamente apresentando a ideia de um sistema heliocêntrico, ou seja, tudo gira, tudo no caso os planetas, giram em torno do Sol. Já havia sido uma proposta feita por Aristarcos de Samos, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Mas quem comprou mesmo a briga e entrou de frente foi Galileu Galilei, dizendo que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. A igreja, no caso, a igreja vigente na época, a igreja católica, fez uma grande oposição a Galileu Galilei, no ano de 1616, falando que se ele continuasse com essa ideia, ele ia virar churrasco, literalmente, ou seja, iam queimar o coitado do homem. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o Sol gira em torno da Terra. Aquela passagem que diz que o Sol parou. É meio ridículo pensar dessa forma, porque no fundo é ridículo a gente falar que o Sol nasce e o Sol se põe também. Todo mundo sabe que o Sol não faz nada disso. Somos nós que estamos girando. Agora, tem um ponto muito interessante pelo seguinte, não dá para se provar que a Terra não seja o centro do universo. Você vai falar, não, mas isso é estranho. É muito estranho, porque tem que, por exemplo, se você está no Sol, observando, perto do Sol observando, você vê a Terra girando em volta do Sol. Mas o negócio é que o Sol também é uma das estrelas que gira em relação ao centro da nossa galáxia. E a nossa galáxia gira em relação a outras galáxias. A pergunta é, o que é o centro de tudo? Só tem um que pode descrever que tem que estar num plano de referencial inerte, que no caso seria Deus. Só ele pode afirmar se a Terra é o centro de tudo ou não. O que é um negócio interessante, ou seja, sabemos que o Sol é o centro do sistema solar. É tudo que a gente sabe. De uma forma resumida. Quando nós tratamos a nível de universo, existe a necessidade de pegarmos algumas unidades de medida, de dimensão, porque o quilômetro não funciona muito bem. Por exemplo, unidade astronômica equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros. Um ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros. Um parsec, cerca de 30 trilhões de quilômetros. E aqui você tem a ideia da velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, um ano-luz é o quanto a luz percorreria em um ano. Se em um segundo ela percorre 300 mil quilômetros, em um ano ela percorre 9,5 trilhões de quilômetros. Isso é importante por quê? Por questão do sistema solar. Quando nós olhamos estudando o sistema solar, por exemplo, você tem uma dimensão de distância. Até o ano passado, até antes do dia 2 de outubro, você tinha o conhecimento de 9 planetas no sistema solar, e o último dele era Plutão, que fica 5,9 bilhões de quilômetros do Sol. Atualmente tem mais um planetinha chamado Quaoar, que está ali na ponta. Aqui você tem o relacionamento deles em termos de tamanho, e aqui embaixo em termos de distância, aonde eles estão em relação ao Sol. Mas só para você ter uma ideia, do Sol até Quaoar, são 6,4 bilhões de quilômetros. Isso é longe pra caramba. Só que isso é apenas 0,7 de um milésimo de um ano-luz. É um negocinho ínfimo. Aqui um pouquinho a respeito do Quaoar, 7 de outubro de 2002, você tem a Terra, você tem a Lua, você tem o planeta Quaoar. Quaoar significa Deus da criação na língua do povo Tongva. Para não ter problema de lembrar como é que é o nome do planeta, Quaoar, é só perguntar para a pessoa do seu lado, qual ar que você respira? É bem simples, você vai lembrar do Quaoar, não tem mais problema. A gente sempre trabalha com essa questão de nomenclatura e
para a gente ficar mais tranquilo. Ou seja, o sistema solar tem 10 planetas. Deixe-me dar uma ideia.